Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Amados irmãos e irmãs, queria que você pegasse comigo Lucas capítulo 1, versículo 25, 26 seguintes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E agora preste atenção nesta frase: e o seu reino não terá fim. Repete isso comigo: e o seu reino não terá. Para nunca mais esquecer, grita isso. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela que concebeu o filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Irmãos e irmãs, nós estamos num tempo tão lindo, nós estamos já dentro de um novo ano litúrgico. Daqui uns dias já é Natal. É um tempo também de conversão. É um tempo também de meditar o que queremos para a nossa vida. Com quem queremos caminhar nesse ano que já estamos dentro dele. E aonde queremos chegar. A palavra de Deus nos dá um caminho. Maria, quando ela vai dizer: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, ela entendeu que para estar com Deus, para seguir a vontade, o caminho de Deus, era preciso ela renunciar tudo. É preciso também a mim e a você nesse tempo deixar para trás tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus. E deixa eu te dizer, não se perturbe com as más notícias, porque vocês acabaram de ouvir uma frase que é irrevogável: e o seu reino não terá fim. E nós estamos vivendo num tempo tão difícil, aonde talvez nunca na história do mundo a família foi tão atacada como está sendo atacada nesse tempo. E família é vontade de Deus. Deus poderia vir ao mundo, o verbo poderia ter se encarnado num sopro de Deus. Ora, se Deus vai fazer o ser humano, imagem e semelhança dele, do barro, e vai soprar sobre esse barro, e dar vida para esse barro, será que Deus não poderia ter vindo ao mundo, sem ser através de uma família, sem ser através do ventre de uma mulher? Poderia, mas Deus quis dizer a mim e a você:
E nesse tempo, onde se faz tantas confraternizações, onde se troca tantos presentes, onde se lembra de tantos amigos, estamos esquecendo do verdadeiro amigo que é Jesus. Estamos esquecendo de dar a Jesus a nossa vida, o nosso ser, da mesma maneira com que Ele, para nos resgatar do pecado, deu a sua vida. Então, nesse tempo de tantas notícias enganadoras, de tantas ideologias, de tantas pestes, pandemias, de tantas guerras, se a gente pensasse, padres, que a gente ia passar por uma pandemia e viria uma guerra que ninguém sabe até hoje porque ela existe. De repente surgiria uma outra guerra, se não bastasse a guerra da Rússia e da Ucrânia, surge uma outra guerra entre Israel e a Palestina. E agora, se não bastasse a guerra entre Israel e a Palestina, nós estamos numa iminente guerra entre a Venezuela e aí a coisa começa a complicar. Porque a gente pensa assim, antigamente a gente pensava, só lá no meio islâmico se mata cristão. Hoje está se matando cristão aqui. A gente pensava, não, guerra só lá naqueles países malucos, aqui não tem guerra. Está chegando aqui a guerra. Por que tudo isso? No meio de tantos ataques que a igreja vem sofrendo, se não bastasse a família, quantas pessoas perdendo a fé. Eu não sei se os padres já estão enfrentando isso aqui, mas eu estive agora, Deus me deu a graça, em menos de 2 meses eu visitei 7 países e 4 continentes, pregando a palavra de Deus. Estou chegando da Bolívia, cheguei terça-feira da Bolívia. Antes da Bolívia eu estava no Canadá, antes do Canadá nos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos estava na Itália, antes da Itália estava em Portugal, antes de Portugal estava na África, e assim, todos esses lugares eu passei, do último final de semana de outubro até o primeiro final de semana de dezembro. E muitos desses lugares, Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bolívia eu não ouvi falar disso. As pessoas estão indo às paróquias e pedindo para tirar do livro de batistério os seus nomes, porque não querem mais ser cristãos. Olha o caos que nós estamos chegando. E dizem mais, ou vocês tiram o meu nome desse livro, ou eu processo a paróquia por uso indevido de nome, porque eu não pedi para o meu nome estar aí. Olha onde o ser humano está chegando. Tudo isso é estar fora de Deus. É querer construir um reino, é querer construir um mundo, é querer construir um império fora do reino, fora do mundo, fora do império que Deus criou para cada um de nós. E tudo que está fora de Deus vai se terminar. O único que vai se manter de pé é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é o reino de Eva, é o reino da ave. Eva nasceu para ser mãe de todas as vidas, e diante de uma madeira, de uma árvore, por não fazer a vontade de Deus, passou a ser mãe de todas as mortes. Maria, que não gerou por vontade própria, ou por um ato, com um homem, uma vida no seu ventre, passou diante de um madeiro, do madeiro da cruz, por fazer a vontade de Deus, passou a ser mãe de todas as vidas. Mas aquela que veio para ser a mãe de todas as vidas, e por negar a Deus, por desobediência a Deus, por fazer sua vontade e não a vontade de Deus, passou a ser mãe de todas as mortes. Mas já lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Deus vai dizer: a serpente maldita que envenenou Eva, porém inimizade entre ti e a mulher, ela pisará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse tempo do advento nós temos que voltar a pensar nisso. Como estou vivendo a minha fé? Como estou vivendo o meu relacionamento com Deus? Em Deus, eu tenho feito a sua vontade ou a minha?
Em Deus, eu tenho morrido para os meus prazeres, para viver a sua graça. Ou eu tenho matado a graça de Deus para viver os meus prazeres. Maria deixa tudo de lado. E é essa mesma Virgem Maria que nas suas aparições tem dito: a igreja passará por grandes turbulências, mas só ficará de pé aqueles que fizerem a vontade de Deus. No mundo, onde a pessoa nasce de um sexo e quer ser do outro sexo. Ora, se Deus me fez de uma natureza, aquela é a vontade de Deus. Como eu posso querer ser de outra natureza? É negar com Deus, é negar a vontade de Deus. Num mundo aonde Deus nos ensina: deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e diz isso à mulher, e diz isso ao homem, deixará seu pai, sua mãe, se unirá ao seu esposo. A gente vê pessoas dentro da própria igreja dizendo que tem que mudar o catecismo da igreja católica para aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Ora, essas pessoas, ou elas querem nos chamar de idiotas, ou elas são ignorantes à palavra de Deus. Então, antes de mudar o catecismo da igreja, muda a Bíblia, muda a palavra de Deus. Porque isso não é vontade de uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é parte do projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. É formar famílias. É formar famílias que geram vidas. E hoje está tudo banalizado. Parece que entramos num momento que humanamente não tem mais o que fazer. Às vezes eu digo na minha oração: Jesus, volta logo, porque senão você não vai encontrar mais ninguém de fé. Mas eu me lembro que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E aí me lembro da frase de Santa Teresa também, que um dia, questionando Jesus diante de uma turbulência, e Jesus disse: esse é o caminho daqueles que eu amo, daqueles que eu escolhi passar pela cruz. E ela corajosamente olhou para Jesus e disse assim: agora eu descobri porque você tem poucos amigos. Diga para quem está ao seu lado: ou vai pela cruz, ou não vai em Deus. Ou vai pela cruz, ou vai para o inferno. Porque quem rejeita a sua cruz, rejeita o caminho do céu. E aquilo que eu tenho que passar, você não pode passar por mim. Há poucos dias eu estava numa missão em Brasília, dia 26 de agosto, caí, quebrei a perna. Estou até agora aqui com um problema na perna. Mas eu viajei 7 países, 4 continentes, de muleta, de cadeira de roda, e não parei de evangelizar. Porque para mim, viver é querer ser de Deus, e morrer é lucro, é estar definitivamente com Deus. Então eu tenho que me gastar, porque eu vivo o que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Diga para o irmão: se você vive e não é Cristo que vive em você, toma cuidado, o inferno te espera. Alguém quer ir para o inferno aqui? Hoje eu comentava, fiz até um comentário. Nós estávamos no hospital rezando, e eu fiz até um comentário. Se você chegar, padre, para um satanista e dizer assim para ele: você quer ir para o inferno? E ele falar: cruz credo, eu não. Mas o cara é satanista declarado, mas para o inferno não quer ir. Alguém aqui em sã consciência quer virar churrasquinho no inferno? Lembra então, nesse tempo do advento, nesse dia próximo à festa do Imaculado Coração de Maria, lembre o que Bento XVI disse numa das suas frases: o demônio nunca se apresentará de uma maneira infernal para nos levar para o inferno, mas ele sempre se apresentará com coisas enganadoras e sedutoras para nos atrair para o inferno.
Esse é o problema. As pessoas querem a facilidade. Maria não escolheu a facilidade, ela escolheu a graça. Por isso Jesus no Evangelho também, em João 16, versículo 20, vai dizer: coragem, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Diga para o irmão: coragem, você pode estar triste, mas a tua tristeza vai se transformar numa alegria. Repete de novo isso, vai. A tua tristeza vai se transformar numa alegria. E diga para o irmão assim: um cristão triste é um triste cristão. Olhe para o lado do seu irmão, ver se ele é um triste cristão ou é um cristão triste. Qualquer das duas coisas é negativa. Então diga para o irmão: sorria, Jesus te ama. E diga assim: você não precisa ter dente para ter alegria. Você precisa ser feliz. E sabe que essa história de dente, eu estudando a Bíblia, eu descobri que Jesus disse que o céu é dos banguela. Uma pessoa sem dente vai direto para o céu. Padre, quando eu era criança, eu dormia na casa da minha avó, e quando a gente ia deitar, eu nunca perguntei para ela por respeito, porque vó é vó. Vó é quase uma semideusa para o neto, né? Ela faz tudo. E eu ia deitar com a minha avó na cama dela, e ela me beijava. Mas era tão gostoso aquele beijo. Quando ela deitava na cama, ela tirava as duas dentaduras dela e colocava no copo d'água, e beijava com aquela boca funda, gostosa. Até hoje eu lembro daquela boca da minha avó me beijando. Mas eu nunca tive a coragem de perguntar por que a minha avó tirava as duas dentaduras e colocava no copo d'água de noite. Depois que eu li a Bíblia, eu tive a certeza: se ela morresse, ela ia direto para o céu, porque não tinha nenhum dentro da boca, estava tudo dentro do copo d'água. Jesus disse no Evangelho: só no inferno vai ter ranger de dente, o banguela vai direto para o céu. Então diga para o irmão: com dente ou sem dente, seja feliz. Seja feliz, proporcione a felicidade dos outros, proporcione a alegria. Maria vai entender isso. Ela, quando o anjo diz: a Deus nada é impossível, também sua prima Isabel, que era estéril, está grávida, ela vai sair às pressas a casa de Isabel. Ela vai levar a alegria, ela vai levar a presença do Espírito de Deus que estava sobre ela. E quando ela chega na casa de Isabel, o shalom de Maria, o Espírito Santo desce, e Isabel e a criança no seu ventre estremecem. Ah, se nós chegássemos no lugar e dissesse assim: bom dia, boa tarde, boa noite, e as pessoas estremecessem de alegria. Mas ultimamente a gente chega nos lugares: bom dia, a pessoa responde: estava. Boa tarde, estava. Porque o problema acabou de chegar. Você já viu quando vem chegando aquela bênção? Você tem uma bênção na tua vida? Pois olha, essa bênção é motivo para você ir para o céu. Ó, deixa eu perguntar: quem é a mãe aqui? E pai? Para quem você reza mais? Para aquele filho, aquela filha que é todo certinho, que todo pai e a mãe queria ter aquele filho? Ou você reza para aquela que é a benção da tua vida? Para quem você reza mais? Para o certinho ou para a benção? Para a benção. Então quando Deus coloca uma benção na minha vida, na tua vida, é para nos ajudar. Quando Deus coloca uma cruz, é para te ajudar. Quando Deus quebrou a minha perna, eu passei 16 dias, eu tomava morfina nos primeiros dias, de hora em hora, e não tinha o que aliviasse a minha dor. E um dia eu tive uma agonia, eu achei que eu ia morrer. E eu tive uma visão. Eu enxerguei Jesus todo chagado, sangrando. De repente, de um lado de Jesus chagado, antes disso, Nossa Senhora com seu... E Padre Léo, o que eu estou fazendo aqui? Se não bastasse isso, do lado direito aparece Monsenhor Jonas Abib. Alguém conheceu o Monsenhor Jonas Abib? E eu fiquei pensando: será que eu morri? E eu estava naquela sensação que eu tinha morrido. Eu já estava quase pensando, dizer assim: Jesus, deixa eu voltar a avisar minha família que se converta tudo de uma vez só. Mas eu não tinha morrido. De repente apareceu uma criatura estranha, o diabo.
E o diabo olhou para o Padre Léo e falou assim: eu te apodreci de câncer, porque você roubou muitas almas do inferno. Eu tinha conquistado muitas almas, e você com a tua vida foi roubando essas almas e tirando elas do inferno. E Padre Léo olhou para Jesus e disse feliz: podre de câncer, mas eu estou aqui. Aí ele olhou para o Monsenhor e disse: eu mandei muitas doenças, muitas perseguições, muitas humilhações, mas a tua mansidão, o diabo confessando isso, a tua mansidão nunca permitiu que eu te derrubasse. E Monsenhor olhou para Jesus e disse: eu aguentei firme, eu estou aqui. Aí o diabo olhou para mim e eu falei: meu Deus do céu, lá vem bomba. Aí ele olhou para mim e eu estava todo preocupado com aquela coisa feia, né? Ele olhou para mim e falou assim: eu quebrei a tua perna, porque você também estava me atrapalhando. E Jesus piscou assim para mim na cruz e falou assim: deixa essa criatura se enganar. Quem quebrou a tua perna fui eu, porque o caminho que você estava andando era o caminho da boca do lobo, do matadouro, e eu quebrei a tua perna para te salvar. Eu quebrei a tua perna porque eu te amo. Eu quebrei a tua perna porque eu não quero que você se perca, meu filho. Eu quero que você seja meu instrumento. Eu quero que você seja sinal da minha presença por onde você passa. E deixa eu dizer para vocês, eu estava tão no automático, eu já não jejuava mais como precisava jejuar. As minhas confissões eram mais um ritual do que uma busca da misericórdia. Eu ia para a missa, e como eu vou à missa todo dia há mais de 30 anos, eu sabia tudo o que ia acontecer naquela missa. Eu sabia o que o padre ia comentar, porque eu já tinha visto ele comentar aquilo muitas vezes. Eu estava no automático. Eu estava fazendo missão, e eu ia para as missões e eu não preparava. Eu já sabia o que eu ia falar. Olha, eu tenho quase 40 anos de missão, mais de 30 anos, servindo a Deus. Eu não preciso me preocupar, quando chegar lá eu falo o que eu quiser e o povo vai aceitar, porque hoje eu sou uma figurinha carimbada. Hoje eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Eu já sou alguém que visitou todos os continentes do mundo, viajei mais de 80 países. Eu faço parte do CARES internacional. Eu posso falar o que eu quiser. Eu estava no automático. Eu estava indo no caminho do matadouro. E quando Jesus disse: eu quebrei, deixa o demônio se enganar. Quem quebrou a tua perna fui eu, por amor, para te salvar. Eu posso garantir para vocês, se Jesus não tivesse quebrado a minha perna, talvez vocês teriam aqui hoje um homem carnal ou infernal. Mas por causa dessa quebradura, vocês têm um profeta, alguém que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, alguém que não quer viver um minuto além, se não for para fazer a vontade de Deus, mas alguém pecador, alguém miserável, talvez alguém aqui entre vocês, mais necessitado do que todos da misericórdia. É esse que vos fala. Mas alguém que sabe que Deus está sempre me esperando, e que Deus sempre quer contar, e que Deus sempre capacitará, cada vez que com Ele eu quiser estar. É isso que essa palavra de Deus está dizendo para nós. A Deus nada é impossível. Maria sentiu medo. Nesse tempo que nós vemos tantas contradições, pessoas que querem mudar o catecismo da Igreja Católica, pessoas que dizem que a família é algo ultrapassado, nos momentos em que você vê dentro da igreja uma apostasia terrível, em muitos lugares do mundo, querendo tirar a presença de Maria e até a Eucaristia, em nome de um ecumenismo. É terrível. Num tempo onde você vê cardeais que chegam numa jornada mundial da juventude e diz para os jovens, graças a Deus levou uma correção bela, dizem para os jovens: vocês não precisam se converter. Se vocês são budistas, sejam budistas.
Se vocês são satanistas, sejam satanistas. Se vocês são homossexuais, sejam homossexuais. Se vocês são espíritas, sejam espíritas. Venham para a jornada mundial, vocês não precisam ser cristãos. Ora bolas. Quando a gente vê um mundo tão confuso, até mesmo na doutrina, só nos resta o quê? A graça de viver sobre a luz do Espírito Santo. Quando a gente tem o temor, como Maria teve, de não saber o que fazer à vontade de Deus, então é só dizer: eis-me aqui, faça-me segundo a tua vontade, e o Espírito Santo revelará qual é a vontade, qual é o caminho, por onde eu devo andar, o que eu devo falar, com quem devo me relacionar. Maria entendeu, por isso se tornou esposa do Espírito Santo. Por isso se fez tão pedagoga, tão professora do fazer a vontade de Deus, que em João capítulo 2, versículo 5, ela vai dizer aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agora, nessa ida com o Papa Francisco, eu escutei uma frase dele fantástica. Ele dizia a todos nós, congressistas de todos os países, ou melhor, de todos os continentes do mundo que estavam lá em Roma, na sala Paulo VI. Olha só, que palavra importante, muito forte, muito encorajadora. Quero pegar ela porque eu anotei e quero ser fiel. A oração, diz o Papa, contemplativa, nos coloca diante de Deus, que nos olha com amor. A luz desse olhar ilumina o nosso espírito, nos dá olhos de misericórdia para contemplar o mundo, diz o Papa. E o Papa terminou dizendo: num mundo onde muitos estão contrariando a doutrina, proporcione batismo no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos fará viver verdadeiramente a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ensinará qual é a vontade de Deus a nosso respeito. É o Espírito Santo que revelará o milagre de Deus na nossa vida. Santo Agostinho vai dizer que o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma é para o nosso corpo. Um corpo sem alma é um corpo morto. Uma alma sem a experiência do Espírito é uma alma morta. É uma alma que não saberá fazer a vontade de Deus. Quero terminar com duas coisas antes da gente orar, e com o meu testemunho, e depois no final quero ver se dá para a gente trazer mais alguns testemunhos ainda de pessoas que estão aqui. Primeiro, eu vim aqui hoje porque eu sou um filho de Nossa Senhora. Eu estou aqui hoje não por minhas forças, mas pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, antes do mundo ser criado, Deus já tinha preparado esse momento para nós. Deus já tinha pensado nessa hora, e só tem um jeito da vontade de Deus não acontecer, do milagre de Deus não se realizar, da cura de Deus não se concretizar na tua vida, ou sobre a tua família. É você não acreditar, é você não ter fé. E a partir da fé que eu quero dizer para você hoje, chegou o dia do teu milagre. Mas por favor, que nesse advento, que nesse Natal que se aproxima, as luzes não se acendam apenas nos postes, nos presépios, nas janelas, nas fachadas das casas, mas que a luz de Deus se acenda no teu e no meu coração. Na tua
e na minha família. Que neste Natal não seja honrado um velho barrigudo com um saco nas costas, mas o Cristo que deu a sua vida é o seu aniversário. É Ele que deve receber o presente. É Ele que deve receber as honrarias desse tempo. É Ele que deve ser lembrado. É Ele que deve ser a luz que o Espírito Santo acenderá e que reinará na minha vida e na tua vida, e que nos trará as bênçãos enquanto nesse mundo viver, para um dia desfrutar com Ele no céu diante do Pai. Não esqueça, talvez virão muitas visitas na tua casa, e você vai preparar banquetes para pessoas. Se você o fizer e esquecer de Jesus, imagine se fosse você que estivesse fazendo aniversário, e todo mundo fizesse banquete para todos, menos para você. Como seria a tua vida? Como você se sentiria? Torne Jesus o centro desse Natal. Acenda essa luz que é Jesus dentro de você, e que ela ilumine a tua casa, a tua família, o teu local de trabalho, a tua comunidade, os teus relacionamentos, os teus sonhos e os teus projetos. Tem um canto antigo da igreja que diz assim: dentro de mim existe uma luz. Essa luz é Jesus. É Ele que me ensina por onde eu devo andar, como eu devo caminhar. Essa luz é Jesus. Se você está passando por algum conflito, traga Jesus na tua casa, na tua vida. E lembre que não há Jesus sem Maria, e não há Maria sem Jesus. Se você puder pelo menos rezar um terço em família nesse Natal, já será um grande presente para Jesus. Que Padre Pio nos ensina que o terço é uma artilharia pesada a destruir o inferno a cada Ave Maria rezada. Reze. Depois, no mesmo raciocínio, minha segunda colocação: não há Jesus sem Maria, e não há Maria sem Jesus. Eu sou o terceiro filho de um casal muito pobre que morava na roça, de uma condição financeira bem precária. Depois minha mãe teve mais um filho. Minha parteira foi minha avó Raquel, uma mulher muito mariana, uma mulher que rezava ali no interior de Santa Catarina o terço todos os dias no hospital, e por aquele terço muitos milagres aconteciam. Que é uma arma poderosa de milagre para a sua vida, para a sua família. Reza o Santo do Rosário, reza o Santo Terço, reza todo dia, experimenta, faz isso. Mas não reze por medo, porque do lado do meu pai também minha avó era muito mariana, e meu avô bebia umas cachaças e morreu cedo, e a minha avó criou 19 filhos só no terço. Mas tinha um tio meu que está vivo até hoje, tio Irineu, que era o mais para virar de todos. E a minha avó dizia assim: quem não rezar o diabo vai aparecer. E ele dormia terço, e um dia minha avó viu que ele só dormia. A minha avó, para pôr todo mundo na rédea curta, ela falou: quem dormir no terço, ou quem sair do terço vai ver o diabo. E esse meu tio dá para virada. Imagine, eram 12 mulheres e 7 homens. Era uma casa com uma cozinha, uma sala, uma varanda. Do lado de lá quarto as mulheres, do lado de cá parecia uma república. Do lado de cá quarto os homens. E esse meu tio, a minha avó já de idade, ela rezando o terço, ela dava umas cochiladas. E meu tio, numa dessas cochiladas da minha avó, ele falou assim: vou sair daqui e não vou mais rezar o terço. E ele saiu, e quando ele sai na varanda, ele bateu numa criatura esquisita. E ele, sabendo que os irmãos estavam tudo lá dentro,
que a mãe dele estava ali dentro, que naquela roça ali não tinha mais ninguém, ele perguntou para a criatura: quem é você? E a criatura falou: sou o diabo. E ele falou: tchau, vou rezar o terço. Esse meu tio até hoje, uma das uma das graças que eu tenho é de ter o terço comigo toda hora, é espelhado nesse meu tio. Até hoje ele não larga do terço, ele reza terço dia e noite, não sei se de medo do diabo ou porque acredita em Nossa Senhora. Então eu vou dizer para vocês, quem não rezar o terço a partir de hoje vai ver o diabo. Já teve gente fazendo o sinal da cruz, não precisa, é só rezar o terço. Porque aonde Nossa Senhora põe sua mão, Satanás não põe a sua pata. E a minha avó, da parte da minha mãe, que foi minha parteira, fez o pacto. Eu nasci muito doente, mas eu era uma bênção. Lá no interior, no Sete Arroio, nasceu 7 crianças. Eu era a única doente, eu era uma bênção. A minha mãe, quando eu nasci, eu fui direto para o hospital, me levou, eu cabia na palma da mão da minha mãe. Gente, se a minha mãe montasse uma leiteria, ela tinha leite para dar e vender. O seio cheio de leite. Mas eu era uma bênção. Eu toquei no seio da minha mãe, secou o seio da minha mãe. Gente, eu era uma bênção. Aí aquelas outras 6 mães, porque ali no interior todo mundo dividia tudo, ali todo mundo partilhava, quando chegava alguém, era uma xícara de café, de pó de café, era um pouco de banha, era um pedacinho de carne de porco, se ajudavam para poder sobreviver. As 6 mulheres foram para o hospital para alimentar a criancinha aqui. Eu toquei no seio das 6, secou as 6. Gente, eu era uma bênção. Naquela escolinha do interior que eu estudava de 1ª a 4ª série, eles me chamavam de teta seca, eu não sei porquê. No começo eu ficava bravo, hoje eu fico até feliz. Vai ver porque eu toquei nas 7 mulheres na minha mãe, mas 6 secou todo mundo. Mas eu era uma bênção. Os médicos, depois de 3 meses, vendo que eu não tinha mais como sobreviver, além de ter nascido muito doente, pneumonia, croup e um monte de coisa que eu fui pegando dentro daquele hospital, e eles disseram: vão para casa, levem essa criança para morrer em casa, porque aqui no hospital não tem mais o que fazer. Naquele período a minha avó tinha escrito uma carta, ela voltou para o interior de Santa Catarina e disse: não deixa meu neto morrer sem que eu possa ver ele pela última vez. E meus pais saíram dali, emprestaram um jipe velho, estrada de chão do interior do Paraná para o interior de Santa Catarina, e foram levar o neto para a avó ver pela última vez. No meio do caminho, no distrito de Água Doce, Novo Horizonte, que é a divisa do Paraná com Santa Catarina, justamente numa gruta de Nossa Senhora Aparecida, eu vim a óbito. Ali meus pais pararam para lanchar a farofa que mamãe fazia, tão gostosa, que faz até hoje. Pararam para lanchar, porque tinha mais algumas horas pela frente, e quando foram pegar o corpo, que eles pensavam que estava dormindo, estava morto. Chegaram na casa da minha avó, 3, 4 horas depois, com o corpo morto, e a minha avó disse: vamos ao hospital, vamos ver o que o médico diz, quanto tempo essa criança está morta. E eles foram para o hospital. Eu tenho atestado de óbito. Naquele tempo o médico dava atestado de óbito ali no hospital mesmo, eu tenho. Mas eu não sou uma visagem, eu sou um milagre. Sou uma bênção de Deus. E ali, o médico deu o atestado de óbito. Minha família muito pobre, não tinha como pagar um funeral. Voltaram para a casa do meu avô. E o meu avô, que era muito doente, não podia ir para a roça. Até hoje trabalham na roça, toda a família da minha mãe. Não podia ir para a roça, então ele ficava em casa, no porão da casa dele, fazendo móveis, consertando móveis para os vizinhos. E o meu avô voltou para casa para fazer o caixão para pôr a criança. Fez de tabuinha de costaneira, aquela tabuinha de cobrir paiol, de cobrir chiqueirão, que se usava muito naquele tempo na roça. Pegou aquelas tabuinhas, se pilhou, fez o caixãozinho, não tinha mais combustível no jipe. Voltou ele e minha avó, sem meu pai e minha mãe, para o hospital para buscar o corpo, para enterrar. Só que lá naquele hospital, junto com a minha avó, tinha uma senhora, uma religiosa negra, que se vestia com o manto de Nossa Senhora Aparecida. E eles rezavam um terço de quarto em quarto, e as pessoas que tocavam naquele manto eram curadas. Nossa Senhora não faz milagre, mas não existe Maria sem Jesus, e não existe Jesus sem Maria.
E quando essa religiosa negra faleceu, minha avó com uma vizinha dela e com as outras irmãs do hospital, por isso eu disse para vocês hoje, rezem no hospital, mostrem Deus no hospital. Quem cura não é a ciência, é Deus através da ciência. E se a gente não acredita na ciência, a gente não acredita em Deus. Mas se a gente pensa que a ciência há de salvar o mundo, então a gente saiu do centro, que é Cristo. E daí colocaram no baúzinho aquele manto e iam de quarto em quarto. E continuava acontecendo os milagres. Um manto pode curar? O que cura? A fé. A fé. E Maria, aquela que por ela, como vemos nas bodas de Caná, o milagre de Deus é antecipado. E enquanto minha avó e o meu avô, meus pais foram fazer o caixão, as irmãs enrolaram o meu corpo naquele manto de Nossa Senhora, para consolar minha avó, que todo dia ia naquele hospital rezar os doentes. E quando a minha avó chegou, eles levaram até onde estava aquele manto, meu corpo enrolado, e diz minha avó Raquel, quando ela abriu o manto de Nossa Senhora, o mesmo choro que eu dei, foi o mesmo choro de quando ela me tirou do ventre da minha mãe. Eu nasci do ventre da minha mãe, Ladires, no dia 23 de janeiro. 3 meses depois, eu nasci do manto de Nossa Senhora. E hoje eu levo esse testemunho para o mundo. Aquele que era para ser o meu caixão, é uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida, que até hoje muitas pessoas encontram o milagre de Deus. Se está difícil a tua vida, se você precisa de um milagre, segure nas mãos de Nossa Senhora. Segure. Ela é nossa mãe. Vem Espírito Santo, aviva os nossos corações. Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje? Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code, ou também pelo doações.ironespoldaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias, sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.